Olá, olá, tudo bem com vocês, meninos e meninas? Vamos lá para mais uma aula, né? Uma aulinha. Hoje, aula 10 e aula 11, tá? O conteúdo que a gente vai estudar é a pré-história. Então, nós falamos na última aula sobre a questão da origem do ser humano, hoje nós vamos continuar essa trajetória, né? Quando o ser humano passou a viver em grupo, começou a modificar o meio ambiente em benefício próprio. Então, vamos lá. A pré-história, então, é a grande etapa, é uma grande etapa, né? A gente tem mais tempo de pré-história do que história mesmo. Quando eu falo história, é o homem vivendo em sociedade, né? Em grandes cidades. Ela se iniciou com o aparecimento do primeiro homem e terminou com a criação da escrita, por volta de 4.000 a.C., quando surgiram as primeiras grandes civilizações. Então, nesse período, o homem não tinha inventado a escrita, claro, então a documentação que a gente tem desse período para entender esse período é através dos vestígios. Então, as fontes históricas desse período são através dos vestígios. Instrumentos, armas, restos de animais, fósseis, deixados nas cavernas e nas regiões ocupadas pelo homem daquela época, né? Bom, a pré-história é dividida em 3 períodos: paleolítico, né, que vai do surgimento da humanidade até 12.000 anos de Cristo, o neolítico, que vai de 12.000 até 6.000 anos antes de Cristo, e a idade dos metais, que começa mais ou menos 6.000 anos antes, 6.000 anos atrás, até o desenvolvimento da escrita, quando o homem passa a viver já em grandes civilizações. Vamos começar pelo paleolítico, que é o primeiro, também conhecido como idade da pedra lascada, né? Então, inicia-se com o aparecimento do homem e termina com a Revolução Agrícola, ou seja, o surgimento da agricultura. Vamos entender como é que o homem vivia nesse período. Ele era nômade, né? Então, ele vivia se mudando de um lugar para o outro. Nômade é isso, é aquele que se muda de um lugar para outro. Mas por que o ser humano precisava mudar de um lugar por outro? Pois estavam sempre à procura de regiões mais ricas em animais e peixes. Então, eles viviam em cavernas nesse período e, inicialmente, para se defender, eles utilizavam o que a natureza lhes oferecia, pedras e pedaços de madeira. Então, eles faziam objetos, armas, né, com pedras e pedaços de madeira. Aos poucos aprenderam a confeccionar artefatos de pedra lascada, como o furador e o raspador. Nesse período também, há o domínio do fogo. Isso foi muito importante. Gente, pensa, viver na natureza sem ter fogo, né? Então, assim, era comum quando tinha um raio, o ser humano pegava ali aquelas brasas e saía com aquelas brasas, né? Porque ele não sabia produzir. Quando o fogo acabava, era um desespero, porque eles não sabiam produzir o fogo. Então, o ser humano aprendeu a produzir fogo, quer dizer, atritando 2 pauzinhos, atritando 2 pedras, então produzia calor, né? Produzia energia, que começou, então, a partir daí, eles entenderam que poderia produzir fogo. E isso foi muito bom. Foi muito bom por quê? Porque o fogo era usado para né, fornecer calor, proteger dos animais, e era usado também para fazer utensílios de barro, né? Então, passou a ser utilizado também o fogo para a preparação dos alimentos. Então, muito importante essa descoberta do ser humano, que é a questão da descoberta do fogo. E aqui você tem uma imagem, né, do ser humano vivendo em cavernas, né, já aí o fogo, né, importante para cozinhar os alimentos, né, aquecer, espantar os animais, tudo isso importantíssimo. É uma revolução. Então, no Paleolítico não havia propriedade privada, os bens pertenciam a todos, os trabalhos eram utilizados de forma coletiva, né? Somente os instrumentos de trabalho, as ferramentas, os adornos eram propriedade individual. Surgiram as primeiras manifestações artísticas nesse período, a chamada arte rupestre. O que é a arte rupestre? É a arte nas pedras. Então, eles começaram a pintar, desenhar coisas do cotidiano, né, para deixar registrado, tá vendo? Assim, o ser humano, ele sobressai, né, sobre os outros animais por isso, né, essa ideia de deixar uma memória. Então, nas paredes das cavernas, o homem desenhava animais com sentido mágico para favorecer a caça. Acreditava que pintando os animais nas paredes das cavernas, eles apareciam durante a caçada. E o que era mais importante para o ser humano, e até hoje é até mais importante? Conseguir o alimento, né? Então, essa prática dá-se o nome de magia simpática. Aqui tem um desenho na França, né? Da França, numa caverna da França, né? Então, você tem aí o que? Uma arte rupestre, tá vendo os desenhos, né? Então, mostra aí claramente o ser humano no Paleolítico caçando, né? Caçando os animais, que a busca do alimento. Bom, aí vem a segunda fase, que é o Neolítico. O Neolítico foi um período. O Neolítico vai mudar a vida do ser humano. Talvez se o ser humano não tivesse chegado no Neolítico, ele tinha entrado em extinção, ele tinha desaparecido. Por que ele não entrou em extinção? Porque
ele aprendeu a plantar. Porque antes, no Paleolítico, ele vivia da caça e da pesca. Então, se acabasse ali, por exemplo, a caça ou a pesca naquele lugar, ou a coleta de frutos, acabava os frutos naquele lugar, ele tinha que mudar. Então, ele era dependente da natureza. Agora, no Neolítico, não. Ele aprendeu a plantar, aprende a domesticar os animais para comer a carne, né, no período certo. Então, isso faz com que o ser humano não entrasse em extinção. E isso também faz com que o homem se tornasse sedentário. O que é sedentário? Ele passasse a morar num lugar fixo, né? Não precisava mais ficar mudando de um lugar para outro. Ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, se fixou em um lugar. E aí você tem o quê? A forma que o ser humano aprendeu a estocar os alimentos. Isso trouxe uma consequência muito boa. A melhora do padrão de vida, diminuiu a mortalidade e passou a ter também um aumento da população, justamente porque ele aprendeu a plantar. Ele aprendeu a produzir o seu próprio alimento. Aqui tem uma imagem do homem no Neolítico, né? No Neolítico, que ele já está vendo aqui, ó, já está morando, né? Fixamente. Geralmente ele encontra, né? Os lugares próximos aos rios, claro, que são os lugares mais férteis para se fixar, para morar. Já domestica os animais. Aqui você tem um cachorro, um lobo, né? Os primeiros animais a domesticar foram os lobos. E aí você tem o ser humano aqui vivendo da agricultura, plantando, né? Fazendo utensílios, né? Você pode observar que tem uma divisão do trabalho, então a sociedade começa a ficar mais complexa. Bom, o que acontece? O homem procurou morar num dos lugares mais férteis, próximo aos rios, passou a ter uma divisão de trabalho, né? Cada um ficava com um papel na sociedade, uns de plantar, outros de colher, outros de produzir utensílios. Apareceu a propriedade privada, então aumentou a população, começou a acontecer a propriedade privada. Propriedade coletiva, a propriedade de todos. Lá no Paleolítico, a propriedade era coletiva. Agora a propriedade passa a ser privada. Aqueles que tiveram acesso às melhores terras passaram a ter melhores condições de vida. Então, pessoal, o que vai acontecer? Aqueles que não tinham acesso às melhores terras ou às terras mais férteis passaram a ter dificuldades. E aí passou a ter aqueles que têm e aqueles que não têm. E aí começou já a surgir uma coisa ruim que existe até hoje, que é a desigualdade social. E aí, com o crescimento da sociedade, com a questão da propriedade privada, com a questão da desigualdade social, começou a ter a existência de um Estado para garantir que as leis fossem respeitadas, né? Então, você já tem aí o que já começa a aparecer aí as sociedades mais complexas, né? As primeiras sociedades mais complexas. Bom, e aí vem a terceira fase, que é a idade dos metais. O ser humano passou a fundir, né, ou derreter os metais. E aí passou a ter o cobre, passou a ter o bronze, né? E é através desses, do cobre, do bronze, eles passaram a fabricar lanças, espadas, capacetes, ferramentas e objetos de adorno. Não mais de pedra, não mais de madeira, mas agora de bronze, de metal, né? Ou de cobre. E aí, gente, a partir daí, as cidades começam a crescer e dar origem a sociedades mais complexas, que nós vamos estudar na frente, como o Egito e a Mesopotâmia. Olha aí, tá vendo? Então, através do bronze, eles fazem essas ferramentas aqui, armas, capacetes, e também utensílios, né, para guardar as coisas. Ok? Então, rapidamente, esse é o texto que vocês vão ter essa semana, tá bom? Beijinhos, se cuidem. Fiquem com Deus.